Feliz sábado, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós, amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês um sermão expositivo da carta de Judas. A carta de Judas tem como característica não ser uma carta muito comentada. Muitos não têm essa atração pela carta de Judas. É raro vermos sermões extraídos da carta de Judas. É até possível que você mesmo que esteja me ouvindo nunca tenha ouvido um sermão pregado baseado na carta de Judas. Gostaria de falar de algumas coisas relacionadas à carta de Judas. A primeira em relação à autoria. O autor aqui é chamado de Judas, mas quem é esse Judas? Esse Judas ele não pode ser o Iscariotes, porque os evangelhos, assim como as cartas apostólicas, elas só foram escritas algumas décadas depois da morte de Jesus. Então, não havia nenhum livro do Novo Testamento escrito durante o ministério de Jesus, durante o apostolado dos Judas Iscariotes. Então, nós já podemos descartar essa possibilidade. Existem outros Judas na Bíblia. Todavia, são pessoas que, em relação à autoridade canônica, são pessoas insignificantes. Portanto, a maioria dos estudiosos entendem que esse Judas aqui, que escreveu essa carta apostólica, é nada mais, nada menos que Judas, o irmão de Jesus. Isso mesmo. Jesus ele teve irmãos. Maria, ela não foi perpetuamente virgem, como ensina os católicos com a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Maria ela não continuou virgem depois que teve Jesus. Ela só era virgem até ter Jesus. Mas após isso, diz a palavra, que Jesus ele teve outros irmãos e irmãs, como está relatado em Marcos capítulo 6, versículo 3. E lá aparece Judas, aparece Tiago também. O Tiago também, que é um escritor da carta de Tiago. Uma outra característica da carta de Judas é que, ali após a morte dos apóstolos, algumas comunidades elas aceitavam alguns livros e outros não. Então, tinham comunidades, por exemplo, que aceitavam as cartas de Pedro e tem outras comunidades que não aceitavam. Isso não significa que esses livros eles eram desconhecidos, eles eram conhecidos. A questão é que algumas comunidades aceitavam alguns e outros não. Então, foi preciso posteriormente haver um concílio, que foi feito aí pela Igreja Católica, para apenas padronizar esses livros entre as igrejas. Não eram livros desconhecidos, repito. Algumas comunidades usavam e outras não. Foi apenas para padronizar. E algumas comunidades rejeitavam a carta de Judas por alguns aspectos. Alguns rejeitavam a carta de Judas porque, como nós podemos ler e ver, Judas, em alguns momentos, ele se utiliza de textos de livros apócrifos. Como, por exemplo, aqui nos versículos 14 e 15, ele vai dizer assim: foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Você encontra esse texto em Enoque capítulo 1, versículo 9. Um outro
episódio que é possível encontrar no livro de Enoque, na verdade não no livro de Enoque, mas agora esse no outro livro apócrifo, que é a Assunção de Moisés, é o texto do versículo 9, que fala da disputa do arcanjo Miguel com Satanás pelo corpo de Moisés. Então, como são menções extraídas de texto de livros apócrifos que os judeus não consideravam como inspirados, alguns colocavam a inspiração do livro de Judas em questionamento. Um outro quesito era que esse livro ele foi escrito em grego e alguns entendiam que tanto Jesus quanto seus irmãos eles não falavam em grego. Portanto, esse segundo argumento ele assim, não é muito forte, porque a primeira carta de Pedro, por exemplo, ela foi escrita com um grego muito bom, né? Um grego bem escrito, bem expressado, e alguns até duvidavam de que fosse a autoria real de Pedro, né? Porque, segundo o livro de Atos, ali em Atos capítulo 4, versículo 13, Pedro era uma pessoa iletrada. Todavia, o próprio Pedro deixa claro na sua primeira carta que ele escreveu não sozinho, mas com auxílio do irmão chamado Silvano. Então, provavelmente também era possível que Judas, se era verdade que ele não falava grego, pudesse buscar o auxílio de alguém que falasse grego, né? Mas o objetivo de escrever em grego era porque era a língua universal daquela época. E sendo a língua universal, esses textos poderiam alcançar mais pessoas do que se, por exemplo, fosse escrito apenas em aramaico ou apenas em hebraico. Mas vamos lá, vamos começar a ler e a contextualizar aqui. O versículo 1, Judas ele se apresenta como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E alguns questionam aqui a autoria de Judas ser realmente o irmão de Jesus. Porque se ele era o irmão de Jesus, por que ele não se apresentou aqui como Judas, o irmão do Senhor? Judas, o irmão do Cristo, por que ele não se apresentou assim? Alguns questionam isso e duvidam que realmente esse Judas seja de fato o Judas, irmão de Jesus. Porém, isso também não é um argumento plausível, porque Tiago era irmão de Jesus e Tiago ele não se apresenta assim também quando ele escreve a carta de Tiago. Nós encontramos no livro de Gálatas Paulo se referindo a Tiago da seguinte forma: Tiago, o irmão do Senhor. Mas o próprio Tiago ele não se referia a si mesmo dessa maneira, porque para Tiago, e assim como para Judas aqui também, muito mais do que irmão, eles se consideravam servos de Jesus. Eles não consideravam Jesus meramente irmão deles, mas Jesus sendo o Senhor deles, o Salvador deles, o Redentor deles. Então, para eles, Jesus ocupava uma posição muito além de uma posição de um laço sanguíneo, de um laço de irmandade. Para eles, Jesus era o próprio Senhor da vida deles. E aqui, essa palavra servo, ela vem do grego doulos. E essa palavra grega, ela significa muito mais do que servo. Significa escravo. Então, quando Judas ele diz que ele é servo de Jesus, ele está dizendo que ele vive inteiramente para Jesus. Que quem comanda a vida dele é Jesus. E é assim que tem que ser em nossa vida, queridos. Quando nós nos colocamos nas mãos de Jesus para o servirmos e para sermos servos dele, nós também temos que entregar nossa vida totalmente a Jesus. Nós temos que colocar a nossa vida totalmente à disposição do serviço de Jesus e para fazer a vontade dele. Isso significa ser servo de Jesus. E ainda continuando,
Judas ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Né? Então ele prefere se apresentar como irmão de Tiago e não como irmão do Senhor, não como irmão de Jesus. O que é que a gente aprende aqui? Que Judas era uma pessoa muito humilde, muito humilde. Judas aqui ele era um apóstolo, mas ele não usou a prerrogativa de apóstolo, muito menos usou a prerrogativa de ser irmão do Senhor, de ser irmão de Jesus. Ele poderia dar uma carteirada para usar a sua autoridade. Olha, eu vou escrever essa carta aqui e vocês têm que me ouvir porque eu sou irmão do Senhor. Eu sou irmão do Messias, eu sou irmão do Salvador. Ele poderia fazer isso, mas ele não fez. Ele não fez. Então vejamos como o Judas era humilde e que possamos imitar o seu exemplo de humildade. E ele diz assim: aos que foram chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Aos que foram chamados, queridos. Deus ele nos chama. Deus ele nos faz um chamado. Não somos nós que chamamos a Deus. Deus é quem nos chama. Deus é quem nos chama. Deus ele tem um chamado para cada um de nós. Deus ele tem um maravilhoso chamado. E nós precisamos atender esse chamado. E aí, Judas ele diz assim: aos que foram chamados, são amados em Deus Pai. Além de você ser chamado, você é amado. Esse chamado, querido, não é um chamado para um alistamento contra a sua própria vontade. Não é um chamado para te oprimir, para te torturar. Não, ele é um chamado no amor. Aos que foram chamados, são amados em Deus e guardados em Jesus Cristo. Além de nós sermos chamados, nós somos amados por esse Deus e nós somos guardados. Nenhum cristão que é chamado, ele está sozinho, mas ele está guardado em Cristo. Ele está guardado em Deus. Então, quando nós somos chamados por Deus, nós somos chamados a batalhar muitas guerras, a entrar em muitas lutas, em muitos desafios. Não é fácil, queridos, aceitar esse evangelho, aceitar essa mensagem, aceitar esse Cristo. Nós temos que renunciar a muitas coisas, carregar a nossa cruz. É ardoroso, é agoniante, mas não estaremos sozinhos, estaremos guardados por esse Deus. E quando Ele está ao nosso lado, tudo fica mais fácil, porque com Ele nós podemos todas as coisas, porque Ele pode todas as coisas, e Ele sempre vence todas as batalhas. E se nós estivermos ao lado dEle em todas as batalhas, nós também venceremos todas as batalhas, queridos. Continuando o texto, agora no versículo 3, ele diz assim: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então aqui no versículo 3, Judas diz que ele pretendia escrever sobre uma outra coisa, sobre algo comum, sobre a salvação, sobre a fé, sobre o evangelho. Ele pretendia escrever sobre algo comum. Só que algo inesperado aconteceu e acabou mudando seus planos. E aí nós vamos ver no versículo 4 o que foi que aconteceu. Porém, ainda no versículo 3, eu quero ainda falar que ele diz assim, né? Que nós temos que batalhar pela fé. Nós temos que fazer a batalha da fé. Ou seja, queridos, nós temos que lutar pela nossa doutrina. Nós temos que defender a nossa doutrina. Nós não podemos ver a doutrina sendo distorcida, a doutrina sendo manipulada, o evangelho sendo distorcido, o evangelho sendo
vendido e corrompido e cruzarmos os braços e ficarmos calados. Nós temos que participar da batalha da fé. Nós temos que participar. Não podemos cruzar os braços diante de heresias, diante de hereges, diante de falsos profetas e de falsos mestres. Nós temos que ter a coragem para defender as nossas doutrinas. Nós temos que ter a coragem, a ousadia para defender a verdade, para defender as verdades que estão na palavra, que nos foram dadas por Jesus e posteriormente pelos seus apóstolos. E aí no versículo 4 ele vai dizer qual foi esse problema que acabou mudando seus planos. Ele pretendia escrever sobre algo comum, sobre a salvação, sobre o evangelho, mas aí algo de inesperado aconteceu na igreja que acabou mudando os planos e ele acabou escrevendo sobre esse problema que acabou sendo introduzido ali na igreja. E o problema foi esse aí que está no versículo 4, que diz assim: pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então o problema foi que pessoas, falsos mestres, eles se infiltraram na igreja e começaram a destilar as suas falsas doutrinas, as suas heresias. E eles se infiltraram sem serem percebidos, sem serem notados. E por que isso acontece, queridos? Primeiro que a igreja ela tem joio e tem trigo. E muitas vezes nós não sabemos quem é joio e quem é trigo. Às vezes nós queremos eliminar alguém achando que é joio, mas lá na frente a pessoa se torna um trigo. E às vezes a gente quer preservar alguém achando que é trigo, mas na verdade é joio. Então não está no nosso poder, não está na nossa alçada determinar quem vai sair, quem vai permanecer na igreja. Nós não sabemos quem é trigo e quem é joio. Só Deus ele sabe, só Deus ele sonda os corações. E essa é uma das razões porque alguns acabam se infiltrando. Todavia, às vezes a própria igreja comete o erro de trazer essas pessoas para o nosso meio. Como? Usando métodos evangelísticos humanos. Métodos evangelísticos seguindo estratégias mundanas, usando métodos carnais. E aí, infelizmente, acaba atraindo pessoas carnais para dentro da igreja. Então nós temos que ter muito cuidado com os métodos mundanos que usamos nos nossos evangelismos. Nós temos que usar os métodos corretos, os métodos aprovados pelo Senhor. Mas um outro motivo pelo qual nós não percebemos é que esses falsos mestres, assim como o diabo, eles são dissimulados. O diabo ele não se apresenta dizendo: prazer, eu sou o diabo, eu sou Satanás, eu quero destruir a sua vida, eu quero lhe matar, você quer me servir? Ele não chega assim. O diabo ele não chega se apresentando dizendo que é diabo. Ele se disfarça de algo bom. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele diz 5,19, se não me falha a memória, acho que é capítulo 5. Agora me falhou a memória, mas eu sei que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios que Satanás ele se transforma em anjo de luz. Ele se transforma em anjo de luz. Então, ele não se apresenta imediatamente como Satanás, como o diabo. Ele vem disfarçado. Assim também são esses falsos mestres. Eles se apresentam parecendo que são cristãos, que são piedosos, que são espirituais, quando na verdade eles não são. E nós temos que tomar muito cuidado. Pedir a Deus muito discernimento para estarmos atentos a esses ensinamentos desses hereges, desses falsos mestres. Não somente aos ensinamentos, mas à própria conduta. O texto também vai falar que esses homens, eles transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então, o que é transformar em libertinagem a graça de Deus? É distorcer a salvação pela graça. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele costuma dizer que, como está lá em Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus.
não de obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo ele costuma dizer que a salvação é pela graça e não por obras da lei. E aí, por conta disso, alguns distorcem o que Paulo fala e acaba dizendo que não precisamos da lei, que lei é coisa do Antigo Testamento, que os 10 mandamentos são coisa do Antigo Testamento, a lei moral já passou e nós estamos na graça, e agora é a graça e não precisa mais se apegar à lei, aos 10 mandamentos. E acabam distorcendo a graça para justificar uma vida de imoralidade. Quem sabe para justificar um adultério, para justificar a fornicação, para justificar a homossexualidade. Eles distorcem a graça de Deus. E aí pregam só esse Deus da graça, só esse Deus do amor. Ainda mais uma graça barata, uma graça distorcida e um amor distorcido. Essa não é a graça nem o amor de Deus. Porque na verdade, essa não era a intenção de Paulo. Paulo não estava ensinando que o cristão não precisava guardar a lei, seguir a lei para se santificar. Paulo não ensinava isso. Paulo estava falando no contexto da justificação. Para você ser justificado diante de Deus, você não é responsável por isso. Essa é uma obra de Deus. É pela graça, essa é uma obra de Cristo. Todavia, Tiago vai complementar o que Paulo fala na sua carta, vai dizer que a fé sem obras é morta. Então, por mais que as obras não salvem, elas são evidências de quem está salvo. Ou seja, as boas obras, elas não são a causa da salvação, mas elas são o resultado da salvação. Ou seja, se eu estou salvo, se eu estou trilhando o caminho da salvação, posteriormente, isso vai ficar evidente nas minhas obras, nas minhas boas obras, no meu estilo de vida. Consequentemente, o contrário, se eu não estou salvo, eu vou viver uma vida de imoralidade, uma vida de libertinagem, uma vida de rebeldia, uma vida de desobediência. Não tem como eu dizer que estou salvo vivendo na libertinagem. Não tem como eu dizer que eu estou salvo e praticando imoralidade. Salvo de quê? Se eu continuo preso, escravizado pelo pecado. Então essas pessoas, elas distorciam a graça dizendo isso. Eles eram contra a lei, eles eram antinomianos. Eles eram contra a lei. Diziam que a lei já passou, não era mais necessário guardar. Porque a graça de Cristo cobre todos os pecados. E que Cristo pagou o preço de tudo. E nós não precisamos nos preocupar mais com nada. E sabe que hoje também é assim. Então sempre teve na igreja esses que distorcem a graça de Deus. Esses que ensinam que a lei já passou. Que a lei, os 10 mandamentos são coisas apenas do Antigo Testamento. Não, queridos, a lei ela não passou. O próprio apóstolo Paulo ele deixa isso bem claro quando ele diz, ali em Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei pela fé? Ele diz, de modo nenhum, antes confirmamos a lei. E em Romanos 7, Paulo diz, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, porque eu jamais conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ou seja, se não fosse a lei, não existiria a cobiça. Em outras palavras, se não houvesse lei, não existia pecado. Se não houvesse lei, não existia pecado. Mas o pecado existe, então existe lei. A lei, porém, ela não salva, mas ela nos mostra o pecado, nos mostra nossa condição e nos aponta que nós precisamos de um Salvador. Essa é a função da lei. Como diz o apóstolo Paulo, ela é um espelho. Ou melhor dizendo, Tiago, a lei é um espelho. E lá nós enxergamos as nossas imperfeições. Quando nós olhamos para aqueles 10 mandamentos e a gente começa a refletir se a gente consegue guardar eles perfeitamente, a gente sente um desespero. E esse desespero nos leva à procura de um Salvador, que é Cristo. Então a lei, como diz Paulo, ela nos leva a Cristo. Esse é o objetivo da lei, nos leva a Cristo, não nos salvar, porque só Cristo nos salva. Porém, o texto ainda diz aí no versículo 4 que esses que transformam a graça de Deus em libertinagem, eles negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. E aqui existem duas interpretações
pela forma pelas quais essas pessoas elas negavam. A primeira é que eles negavam ao transformar a graça de Deus em libertinagem. A ensinar para o povo que não precisavam mais se preocupar com a lei, nem guardar a lei, que era coisa passada, era coisa do Antigo Testamento. E uma outra forma que eu vou concordar é relacionada ao gnosticismo. Por quê? Tanto aqui, quanto lá no finalzinho, no versículo 25, vai aparecer, aqui nesse texto vai aparecer único e soberano Senhor, Jesus Cristo, referindo a Cristo, e lá vai aparecer único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Essa palavra único Senhor, único Deus, ela se repete. Por quê? Muito provavelmente, esses falsos mestres estavam ensinando que não havia um único Deus e não havia um único Senhor. E é isso que o gnosticismo ensina. O gnosticismo é uma filosofia religiosa que ensina que tudo que é espiritual é absolutamente bom e tudo aquilo que é físico-material é totalmente mal. Então, eles ensinam que tudo começou em sua existência a partir de um Deus espiritual, um Deus puro, um Deus bom. E desse Deus puro e Deus bom espiritual foram saindo algumas partículas que os gnósticos chamam de éons. E um desses éons, uma dessas partículas divinas, acabou se juntando com a matéria. E esse éon, ao se juntar com essa matéria, ele se torna um Deus menor. E como a matéria é má, e esse éon, essa partícula divina, ela se junta com essa matéria, ele acaba se tornando um Deus mau. Então, para o gnosticismo, esse mundo físico de pecado, de sofrimento, não foi criado por um Deus bom, foi criado por um Deus mau. Essa é a explicação do gnosticismo para a questão do pecado e a questão do sofrimento. Esse mundo de pecado e esse mundo de sofrimento não foi criado por um Deus bom e espiritual, foi criado por um Deus mau. Então, sendo assim, não haveria apenas um Deus, mas haveria dois deuses. Então, é nesse sentido que eles negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. É nesse sentido que eles negam o que está lá no versículo 25, o nosso único Deus. Eles negam o nosso único Deus. E aí, continuando o texto, ele diz assim: embora vocês estejam cientes de que de tudo uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então aqui, agora, a partir do versículo 5, ele vai usar alguns exemplos do Antigo Testamento para extrair lições em relação a esses falsos mestres. Primeiro, ele usa o exemplo do povo israelita, que foi libertado do Egito. Um povo que recebeu os milagres de Deus, recebeu a libertação de Deus, recebeu as dádivas de Deus, mas que infelizmente caíram devido à incredulidade, devido à rebeldia. Ou seja, o que Judas estava querendo dizer aqui? Essas coisas vão acontecer com esses falsos mestres. E pode acontecer com vocês, se vocês seguirem o mesmo exemplo. Posteriormente, no versículo 6, agora, ele vai usar o exemplo dos anjos. Ele diz assim: e os anjos, os quais não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, né? Deus tem guardado esses anjos sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Aqui existem duas interpretações desses anjos que não guardaram o seu estado original. Existe uma interpretação de que lá em Gênesis capítulo 6, quando diz que os filhos dos homens desceram para avistar os filhos de Deus
desceram para avistar as filhas dos homens e casaram com elas e tiveram gigantes. Alguns interpretam ali como sendo anjos. Anjos que se apaixonaram por mulheres, tiveram relações com elas, e como fruto desse relacionamento sexual entre anjos e mulheres, nasceram gigantes. E a outra interpretação é de que, na verdade, ali Gênesis capítulo 6, não quer dizer nada em relação a isso aí. Na verdade, filhos de Deus ali são os descendentes de Sete, aqueles que continuaram leais aos mandamentos de Deus. E filhos dos homens, a descendência de Caim, que acabaram se rebelando e prosseguindo no paganismo. Então aquela união ali, na verdade, foi a união entre um povo leal, que era leal a Deus, com um povo pagão. O povo de Sete com o povo de Caim. Uma outra interpretação aqui para esse versículo 6, né? A primeira nós já vimos que alguns acham que o pecado dos anjos, a queda dos anjos, foi terem se relacionado com essas mulheres, e isso está no livro de Enoque. Mas outros acham que, na verdade, a queda dos anjos, na verdade, é aquela rebelião no céu que houve. É aquela rebelião onde uma terça parte dos anjos também foi expulsa. Eles se orgulharam, se envaideceram, quiseram tomar posições que não lhes competia, e por conta desse orgulho espiritual eles caíram. Eu acho essa a melhor interpretação do que a interpretação que entende que anjos se relacionaram com mulheres e tiveram gigantes. Porque na verdade diz a Bíblia que, lá em Mateus 23, que anjos não se casam nem estão em casamento, ou seja, os anjos são seres assexuados. Deus não fez anjos com capacidade de procriar como ser humano. Então eles não têm esses desejos sexuais em si mesmos, neles mesmos. Ele pode nos incentivar para nós vermos a imoralidade, mas eles mesmos, eles não têm esse desejo porque eles são seres assexuados. Continuando aqui, Judas usa esse exemplo dos anjos para mostrar que o anjo que os anjos que eram seres elevados, em posições elevadas, mas que caíram. Ou seja, qual a mensagem que Jesus quer passar aqui? Não importa a posição que você está hoje. Se você é cristão, se você está salvo, se você exerce um cargo de liderança na igreja, se você não vigiar, se você aceitar esses ensinos, essas heresias, você também pode cair. Por isso a importância de nós vigiarmos em relação às doutrinas, em relação aos ensinos. Nós temos que estar atentos, como bereanos, ao que tem sido pregado em nossos púlpitos, independentemente de quem esteja pregando, se é pastor ou se não é pastor, se é ancião ou se não é ancião, se é algum líder da igreja ou se não é. Nós temos que estar atentos, porque o inimigo ele tem usado e infiltrado esses falsos mestres para confundir as pessoas com esses falsos ensinos, com essas heresias. E heresia é isso. Heresia é a negação de uma doutrina fundamental da fé, como por exemplo a ressurreição, dizer que Cristo não ressuscitou, ou uma falsa doutrina que pode levar a pessoa à perdição, como por exemplo dizer que a lei já passou, a lei é apenas coisa do Antigo Testamento, então não tenho que me preocupar com lei nenhuma, então não tenho que me preocupar com o mandamento que diz não adulterarás, então não tenho que me preocupar com o mandamento não matarás, e assim por diante. Que eu não tenho que guardar o quarto mandamento, que eu não tenho que santificar o sétimo dia. Vocês entendem? E o terceiro exemplo que ele vai usar aqui, no versículo 7 agora, é o exemplo de Sodoma e Gomorra. Que a história você conhece, está lá em Gênesis capítulo 19, em que fala sobre uma visita em que Jó recebe anjos em forma humana que visitam Ló para avisar da destruição da cidade de Sodoma
e tirar Ló de lá. E aos habitantes de Sodoma, ao verem esses visitantes, eles circundam a casa de Ló e declaram que gostariam de ter relacionamentos com esses anjos. Esses anjos que estavam em forma humana e em forma de homens. Então foram homens de Sodoma que cercaram a casa de Ló, querendo ter relações com homens que eles não sabiam que eram anjos. Então eles queriam ter um relacionamento homossexual com esses anjos que eles não sabiam que estavam em forma humana. E qual era o tipo de relacionamento que eles queriam? Se era um relacionamento homossexual, era um relacionamento anal, um sexo anal. Por que é importante falar isso, queridos? Porque ainda é comum ouvir histórias de cristãos com essa prática sexual. Querido, sexo anal é pecado. Não importa se você faz com seu cônjuge, não importa. Se tá só entre você e sua esposa. Eu preciso falar isso aqui. Sabe por quê? Porque tem homens que forçam ou que influenciam as mulheres. E tem mulheres que ainda aceitam. Tem mulheres que ainda gostam, mesmo estando na igreja. O apóstolo Paulo ele tem uma lista de pessoas que não vão herdar o reino dos céus. Ele diz assim: os homossexuais, os afeminados e os sodomitas. Você sabia que sodomita nem sempre é homossexual? Você sabia que existe heterossexual que é sodomita? Porque o que é sodomita? Vá no dicionário. No dicionário não vai estar dizendo que sodomita é um homossexual. No dicionário vai estar dizendo que sodomita é quem pratica sexo anal. Isso é porque muitos homens são assim? Isso é porque mulheres ainda gostam desse tipo de coisa? Porque são influenciados ou quem sabe até escravos da pornografia. Não aceitem, mulheres, esse tipo de coisa. Isso pode levar à perdição. O apóstolo Paulo diz: os sodomitas não vão herdar o reino de Deus. Isso é um pecado abominável. Mas, o que eu quero que vocês percebam aqui? Ele usou 3 exemplos do Antigo Testamento. Ele usou o exemplo do Egito, que recebeu as bênçãos, os milagres, mas mesmo assim ficou fora da terra prometida por causa da incredulidade. Usou o exemplo dos anjos que caíram, que se rebelaram, se apostataram, e usou o exemplo de Sodoma e Gomorra. Ou seja, coisas conhecidas. Ele usou 3 exemplos que não eram novidade para o seu público. Ele estava falando de coisas antigas, mas que estavam paralelamente ou semelhantemente se repetindo nos dias dele, com esses falsos mestres que distorciam a graça de Deus, transformavam a graça de Deus em libertinagem. Ou seja, ele está usando coisas antigas para falar de uma necessidade atual. E às vezes, queridos, nós na igreja também somos assim. Às vezes nós estamos pregando não algo novo, mas algo que a igreja já ouviu. Por exemplo, quantas vezes aqui vocês ouviram já falar sobre a necessidade da guarda do sábado? A necessidade da santificação do sábado? Várias vezes vocês já ouviram aqui. Várias vezes nós já ouvimos sobre a necessidade de guardar o sábado e de santificar o sábado. Mas por que a gente fica repetindo que tem que guardar o sábado? Por que a gente fica repetindo que tem que santificar o sábado? Porque, infelizmente, alguns ainda continuam profanando o sábado. Alguns ainda continuam quebrando o sábado. Alguns ainda continuam fazendo o que não devem fazer no sábado. Trabalhando, comprando, passeando em locais comerciais. Conversando o que não deveria conversar, assistindo o que não deveria assistir. Por isso. Porque se ao nós pregarmos uma vez, a igreja catasse, seria bom a gente não tocar mais no assunto. Mas por que a gente volta a tocar? Porque, infelizmente, existem esses rebeldes.
Existem esses teimosos que ainda continuam na desobediência. Por quê? Que a gente fala sobre imoralidade sexual várias vezes. Eu creio que vocês já ouviram nós pregarmos sobre imoralidade sexual várias vezes. Eu creio que vocês já ouviram nós pregarmos sobre adultério várias vezes. Eu creio que vocês já ouviram nós pregarmos sobre homossexualidade várias vezes. Mas por que nós continuamos pregando sobre isso? Porque, infelizmente, alguns ainda continuam na prática do adultério. Alguns ainda continuam na prática da fornicação. Alguns ainda continuam na prática da homossexualidade. Por isso. Se na igreja não tivesse mais ninguém vivenciando isso, a gente tocaria em outros assuntos mais necessários. Mas por que a gente volta a falar sobre esse assunto? Porque uma hora ou outra, olha o irmão A, o irmão B está em fornicação. Olha o irmão A e o irmão B caiu em adultério. E a gente tem que falar. Vocês entendem? Não são coisas novas. Mas, infelizmente, a repetição da desobediência, da rebeldia, da incredulidade, faz com que nós voltemos a falar de assuntos repetitivos. E aí, continuando, tanto o versículo 6 quanto o versículo 7, eles falam algo assim interessante, porque ele diz assim no versículo 6 que esses anjos, eles estão guardados sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Veja, esse algemado aqui não é literal, ou seja, os diabos eles não estão acorrentados, e nós temos vários exemplos bíblicos disso. A história de Jó, por exemplo, que o diabo ia para o céu, estava na terra passeando, rodeando. Os próprios demônios nos tempos de Cristo, que estavam nas pessoas, eles não estão acorrentados lá embaixo da terra como o catolicismo ensina e como algumas igrejas acreditam. Isso é antibíblico. Mas aqui é uma linguagem figurada relacionada a algo que Deus já sabia, que Deus já decidiu lá no passado, mas que ele vai cumprir no futuro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Isso é semelhantemente ao texto de Apocalipse, que diz assim: o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Isso é literal? Não, isso é simbólico. Em que sentido? Deus já decidiu antes mesmo do homem pecar, que Cristo iria morrer por ele. Então ali, quando Deus decidiu antes do homem pecar, ali o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ali o plano da salvação foi feito antes da fundação do mundo. Mas quando é que ele realmente é concretizado? Quando Cristo se encarna, quando Cristo morre, quando Cristo ressuscita. Aqui é a mesma coisa. Deus já decidiu que, infelizmente, o diabo e os anjos caídos foram longe demais. Então, eles foram reservados. Só que ele diz assim, para o dia do juízo, ou seja, é algo futuro. Vocês entendem? Eles não estão presos nesse exato momento. Eles não estão presos. Não estão. Eles estão aqui na terra, tentando, usando pessoas, usando falsos pastores, falsos líderes, para trazer confusão, engano, divisão na igreja. E aqui no versículo 7 de Sodoma e Gomorra é a mesma coisa também, né? Aqui diz que Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Sabemos que de acordo com o Gênesis, Sodoma e Gomorra foram castigados com fogo e enxofre, né? Foi muito fogo mesmo, que acabou destruindo essa cidade. Mas se você for lá, perto de Israel, ali próximo a Sodoma e Gomorra, lá ainda continua pegando fogo? Não. Vocês entendem? Então não é no sentido literal. Então nós temos que falar isso aqui porque tem pessoas que acreditam na doutrina do tormento eterno, ou desse inferno como um lago de fogo que está ardendo eternamente e continuar ardendo eternamente a partir deste exato momento. O inferno ele não existe agora, ele existirá. O inferno é algo para o futuro. E não é como muitos têm ensinado aí, que vai ser para sempre. Na verdade, ele não vai ser para sempre. Ele só vai ser até aniquilar o último vestígio do pecado. O último elemento do pecado. Depois que o pecado e aqueles que se apegarem aos pecados forem aniquilados, consumidos, aí esse inferno não vai ser mais necessário. Esse lago de fogo. O inferno é esse lago de fogo. E agora no versículo 8 diz: do mesmo modo também esses quais sonhadores contaminam a carne
rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, discutia a respeito do corpo de Moisés. Usou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor repreenda você. Agora aqui no versículo 9, vai falar sobre algo que nós não encontramos claramente na Bíblia. Nós encontramos um texto paralelo, semelhante, ali em Zacarias. Só que não menciona o nome de Miguel. Lá no lugar de Miguel menciona o nome de Josué. Então nós não temos um texto bíblico claro falando desse evento aqui. Só que nós encontramos esse texto aqui, esse evento aqui, que está aqui nesse livro do Novo Testamento, relatado em um livro apócrifo, que é um livro chamado A Assunção de Moisés, que é um texto que fala de uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás a respeito do corpo de Moisés. E esse é um dos motivos pelo quais alguns, por algum tempo, ficaram resistentes ao livro de Judas, por Judas estar utilizando textos de livros apócrifos. E aí, alguns se questionam. Se Judas está utilizando textos de livros apócrifos, como o versículo 9 e os versículos 14 e 15, o versículo 14 e 15 é extraído do livro de Enoque, que é um livro apócrifo e com algumas heresias, então significa que nós vamos ter que considerar o livro de Enoque e o livro da Assunção de Moisés como totalmente inspirados? Essa é a pergunta que fica. Então nós temos que aceitar tudo que está no livro de Enoque? Nós temos que aceitar tudo que está no livro da Assunção de Moisés? Ou se o livro de Enoque e o livro da Assunção de Moisés não são inspirados, então nós temos que rejeitar o livro de Judas? Olha o dilema aí. Se Judas é inspirado, temos que aceitar tudo que está no livro de Enoque e no livro da Assunção de Moisés? Se o livro de Enoque e a Assunção de Moisés não são inspirados, então temos que rejeitar o livro de Judas como inspirado? Olha o dilema. Bem, na verdade, existe uma terceira via aí, uma terceira opção. A terceira opção é a seguinte, é que quando nós vamos falar com o público, nós temos que começar a partir daquilo que aquele público já sabe. E nós temos exemplos bíblicos disso. Paulo, quando foi pregar para os atenienses, ele viu várias imagens de escultura ali, e viu uma imagem interessante, que ele poderia usar como uma estratégia muito forte para convencer os atenienses ali. Ele viu várias estátuas de vários deuses e viu uma lei que não tinha nome de um deus. A dizer assim, ao Deus desconhecido. E ali, Paulo ele citou também alguns poetas gregos, Lá em Atos 17 ele diz assim como disseram um dos seus poetas, dele nos movemos e existimos. E aí quem fala isso é um poeta grego pagão chamado Epimênides. Então Paulo ele usou imagem de escultura, que não tinha um nome específico do Deus, mas tinha o Deus desconhecido. E Paulo utilizou um poeta grego pagão. Então nós vamos considerar esse poeta grego pagão como inspirado só porque Paulo utilizou ele? Não. Então a mesma coisa a gente pode fazer aqui com o livro de Enoque e o livro da Assunção de Moisés. Ou seja, não é porque o autor pegou uma verdade contida naquele livro, uma verdade específica, que nós vamos ter que aceitar tudo que está no livro. Por que eu falo isso? Porque o livro de Enoque ele tem algumas heresias, como por exemplo, a imortalidade da alma. O livro de Enoque ensina aqui, por exemplo, ali em Gênesis capítulo 6, quando diz que os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens e tiveram filhos com elas, e esses filhos foram gigantes. Eles ensinam que ali foram anjos que tiveram relações com essas mulheres. O livro de Enoque ensina que a Terra é plana. Eles não ensinam que a Terra é redonda, eles dizem que a Terra é plana. Dentre outras coisas. Então, os livros apócrifos têm algumas heresias. E os judeus eles não aceitam os livros apócrifos como inspirados, porque esses livros apócrifos eles foram escritos em grego. Os judeus eles só aceitam como inspirados aquilo que foi escrito em hebraico e aramaico.
Eles não aceitam. Então, o que foi que aconteceu aqui? Esses livros apócrifos, eles eram livros muito lidos pelos judeus. Muito lidos. Então, o que foi que Judas fez? Judas pegou algo da cultura judaica, algo conhecido pelos judeus, pegou uma verdade específica dessa literatura muito conhecida, muito lida, para comunicar uma mensagem espiritual. Foi isso que aconteceu. Como da mesma forma, Paulo utilizou um poeta grego, um poeta pagão, para comunicar uma verdade específica. Quando ele diz lá em Atos 17, nele nos movemos e existimos. Ou seja, nós dependemos totalmente desse Deus. Esse Deus ele não precisa de nós é que precisamos dele. Mas não significa que Paulo concorda com tudo que esse poeta grego escreveu e falou posteriormente. Da mesma forma, nós não precisamos concordar com tudo que está no livro de Enoque, nem com tudo que está no livro Assunção de Moisés, mas apenas esses textos aqui, que Judas colocou na sua carta inspirada. Vocês entendem? Mas eu quero finalizar aqui, dizer o seguinte, olha, nós temos que batalhar pela fé. Nós temos que lutar pelas nossas doutrinas. As nossas doutrinas, o nosso evangelho está aí, sendo distorcido, manipulado, sendo confundido. E o que nós vamos fazer? Nós vamos cruzar os braços e nós temos que entender o seguinte sobre a fé e a doutrina. A fé e a doutrina, ela não é uma fabricação humana. Ela não é uma invenção humana. Ela não é algo da criatividade pessoal. Ou seja, nenhuma pessoa tem autoridade para criar novas doutrinas. Na verdade, a doutrina, ela é uma tradição. Ela foi nos dada por Jesus Cristo aos seus apóstolos. Esses apóstolos passaram para a igreja primitiva e os irmãos, ao longo dos tempos, têm nos passado. Veja a importância da história e da tradição da igreja. Porque é importante estudar a história e a tradição da igreja. Vocês entendem? Então, nós também temos que preservar essa doutrina e passar para as próximas gerações. Então, como diz o versículo 3 aqui de Judas, nós somos chamados a participar da batalha da fé. Porque os hereges estão por aí, pregando as falsas doutrinas, pregando as heresias, confundindo os irmãos, colocando os irmãos em perigo, com doutrinas que vão levar à perdição. E o que é que nós estamos fazendo? Qual deve ser a nossa posição diante desses hereges? É passar a mão na cabeça? É dizer que Deus é amor? É dizer não julgueis para não ser julgados? Não, nós temos que condenar esses hereges. Nós temos que lutar contra esses hereges. Nós temos que cuidar do rebanho. Paulo diz, olhem, eu estou indo, mas quando eu partir, vão aparecer lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. Por isso que ele diz, cuidem do rebanho que Deus confiou a vocês. Cuidem do rebanho. E é assim, queridos, nós temos que ter muita coragem para combater esses hereges. Que Deus nos dê essa coragem, que Deus nos dê esse amor. Só que para fazer essa apologética, que é a defesa da fé, para eu defender uma doutrina, eu tenho que conhecer essa doutrina. Eu não posso defender aquilo que eu não conheço. Eu não posso lutar por aquilo que eu não conheço. Então, Pedro ele fala, estejam sempre preparados para dar razão da esperança que é em vós. Ou seja, nós temos que estar sempre preparados para dar a razão da nossa fé. Mas para você defender a sua fé, você tem que conhecer a sua fé. Por que você é adventista? E por que você não é de outras igrejas? Por que você guarda o sábado? Quais são os argumentos bíblicos para defender o sábado? Por que você não come carne de porco? Por que a sua doutrina diz que tomar café é pecado? É a doutrina oficial da igreja. Por que a doutrina oficial da igreja diz que tomar café é pecado?
Vocês entendem? Então nós temos que conhecer a doutrina. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Para eu defender a doutrina, eu tenho que conhecer a doutrina. E queridos, não é conhecer superficialmente, não. É conhecer profundamente. Porque quem conhecer superficialmente vai ser enganado. Porque se Jesus, que estudava a Bíblia todos os dias, Jesus que era o próprio Deus, o inimigo teve a audácia de tentar ele no deserto, usando o Salmo 91, distorcendo o Salmo 91, dizendo: atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te segurarão para que não tropeze em nenhuma pedra. Se o diabo distorceu o Salmo 91 para fazer Jesus se atirar lá para baixo, se Jesus que estudava a Bíblia todos os dias profundamente, o que é que o diabo não é capaz de fazer com alguém que estuda a Bíblia superficialmente? Então quando é que você vai parar de brincar de estudar a Bíblia? Quando é que você vai parar de brincar de estudar a lição da escola sabatina? Você tem que estudar a Bíblia com profundidade. Você tem que estudar a lição da escola sabatina com profundidade. Você tem que estudar o espírito de profecia com profundidade. Caso contrário, você corre um grande perigo. Porque diz a palavra, disse o próprio Jesus, que nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, que, se possível, enganaria até os eleitos. E Ellen White fala que nos últimos dias os enganos se parecerão tanto com a verdade, tanto, que só aqueles que estiverem vivendo em comunhão com Deus é que vão conseguir discernir. Então não quer ser enganado, tenha comunhão com Deus. E como é a comunhão com Deus? Isso aqui, estudando isso aqui profundamente. Não é leitura superficial, é estudo profundo. Mastiga isso aqui. Ah, Daniel, mas a Bíblia usa uma linguagem complicada. Ah, mas o Espírito de Profecia usa uma linguagem complicada. Aí sabe o que é que fazem hoje? Aí fazem Bíblia em linguagem de hoje. Fazem Espírito de Profecia em linguagem de hoje. Foi uma pregação do irmão Leandro Dalla, dizendo assim: esses adolescentes, eles não aprendem física? Eles não aprendem química? Física e química não é difícil? Você ouve, por exemplo, eles dizendo para o professor de química e de física para falar na linguagem de hoje? E eles não conseguem aprender mesmo assim? Por que eles só conseguem aprender o espírito de profecia e a Bíblia se for na linguagem de hoje? Então esse é o problema. Nós estamos mimando muito os jovens. A questão não é a linguagem de hoje, ou a linguagem de antigamente. Sabe qual é a questão? É preguiça. É preguiça para estudar. É preguiça para dar prioridade ao que realmente importa. É preguiça para valorizar mais as coisas espirituais do que as coisas materiais e carnais. Essa é a realidade. Não tem que ficar mimando ninguém. Deus ele nos abençoe e nos dê essa coragem para que a gente consiga ter essa capacitação de conhecermos a nossa doutrina profundamente e defendermos a nossa doutrina com inteligência, com sabedoria, com coragem, com amor e com humildade. Amém.